Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre tratados internacionais. Na verdade, finalizá-la para nós podermos começar a análise dos conflitos na ordem internacional. Gostaria de ter gravado, inclusive, esse vídeo antes, mas eu tive um problema aqui por causa das chuvas com a internet e aí eu não consegui realmente. Mas, enfim, né? Vamos preparar esse vídeo para deixar para vocês aqui na plataforma. Antes de começarmos a discutir, né, as questões aqui atinentes à aula, eu gostaria de lembrar que os principais dispositivos os quais eu vou estar mencionando referem-se à Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969. Tá? Então, a primeira questão é relativa às reservas ou emendas. E aí, então, vocês já sabem que devem lá recorrer aos artigos 19 a 23 da Convenção de Viena. O que nós temos que saber sobre essas reservas? Uma questão importante é o seguinte: nós já sabemos que nós somos dualistas, então os tratados internacionais, quando vêm, né, do sistema internacional, devem passar para o Congresso Nacional, que tem a função de incorporá-los, não é ratificar, que a gente já analisou que ratificar é só o ato internacional, né, de troca ou depósito dos instrumentos de ratificação, que tem aí, né, a função, digamos assim, a representatividade do executivo para realizá-lo. A gente até viu nessa discussão que os pontos fundamentais, né, aquelas medidas essenciais que são tomadas no tocante à condução das relações internacionais são usualmente tomadas por funções do executivo. O executivo tem essa prerrogativa na consolidação aí costumeira do direito internacional e das relações internacionais, tá? Então, o que o Congresso vai fazer é incorporar, atribuir a esse instrumento jurídico internacional a roupagem de uma norma interna, já que nós somos dualistas, não pode haver lá já a vinculação direta no âmbito internacional. Precisamos adaptar essa norma ao nosso ordenamento jurídico interno, transformando-a praticamente numa norma interna. Então, nós vamos, né, transformar esse instrumento jurídico internacional num decreto legislativo de acordo com o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição lá, artigos 59 e seguintes da Constituição Federal, tá? Então, muito bem, o Congresso Nacional se depara talvez lá com uma ilegalidade ou uma inconstitucionalidade, então ele pode alterar automaticamente esse texto. Nós já vimos que quando o Brasil assina ou qualquer outro país, mesmo sendo dualista, essa assinatura tem a função de autenticar o texto, ou seja, nós nos vinculamos com aquele texto. Existe a necessidade de uma segurança jurídica internacional, ainda mais em tratados multilaterais. Mas, então, dessa forma, o que acontece? Pode haver até a sinalização para uma modificação, mas essa sinalização não pode já ser realizada. Então, nós devemos comunicar isso novamente ao âmbito internacional. Tá? Isso seria a situação atípica de não ter havido já essa reserva, né, ou essa emenda antes da incorporação pelo Congresso. Aí, se o Congresso percebe a necessidade dessa modificação, ela não pode ser automaticamente feita, não significa que a gente vai aceitar o texto dessa forma. Mas, como a gente já se comprometeu com esse texto no âmbito internacional, a gente tem que ver no âmbito internacional se é possível fazer essa modificação. Ok? Então, o que acontece? Dentro da lógica geral estabelecida aí entre as reservas e emendas previstas entre os artigos 19 e 23 da Convenção de Viena, a primeira coisa que a gente tem que entender é que reserva é quando a gente diz assim, olha, esse dispositivo é como se não estivesse escrito para mim, não se aplica a mim, isso é a reserva. A emenda é quando a gente fala assim, não, eu tenho que fazer uma redação diferente esse dispositivo para que ele possa se ter atribuído a mim, para que ele possa me vincular em razão de questões, né, internas e tal, de incompatibilidade com o ordenamento jurídico interno. Mas essa discussão, ela passa por algumas regras, tá? A possibilidade, então, de você fazer reservas ou emendas estão lá dispostas na Convenção de Viena. Ou seja, regra geral. Normalmente, o tratado, ele vai já estabelecer quais dispositivos são passíveis de reserva ou emenda, tá? Para justamente tornar mais fácil esse processo. E eu vou dizer por quê. Porque se não tiver escrito, você vai ter que depois pedir autorização para fazer isso sempre que você for fazer.
tá? Então, o ideal na prática internacional é que já esteja estabelecido pelo próprio comitê preparatório do tratado quais dispositivos são passíveis de emenda e reserva. E uma regra geral se aplica aí, que é o seguinte também, né? Um princípio, melhor dizendo, também se aplica, é que você não deve fazer permitir, né? O tratado não deve permitir que nenhuma reserva ou emenda que contradigam, assim, o elemento, o objetivo fundamental, a lógica essencial do tratado seja admitida. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Dentro dessa lógica de permissibilidade, deve ficar claro que você não deve admitir que nenhuma emenda ou reserva que vai de encontro ao objetivo final, essencial do tratado, seja admitida. E uma outra questão também importante, né? Se não houver nada escrito, uma vez estabelecido quais reservas ou emendas são possíveis, o Estado que queira fazê-lo não precisa dar autorização, só uma comunicação aos outros Estados membros, mas não precisa da aquiescência, da concordância. Agora, não havendo nada escrito, né, ele vai precisar da aquiescência, né, da autorização, não só de uma comunicação, para ver um controle aí de como que esse tratado está sendo incorporado paulatinamente pelos Estados, né, mas também vai depender de uma autorização. E aí eles vão avaliar, que tipo de reserva é, que tipo de emenda é, será que vai de encontro ao objetivo, ao objeto final do tratado, tá? E uma outra questão importante é que essa reserva ou emenda, a princípio, pode ser feita em qualquer momento, né? No momento de negociação, depois, né, que tenta passar pelo Congresso e o Congresso aponta por alguma necessidade de adaptação, aí vai lá e pede também, ou depois na ratificação. Só que na prática internacional, com aperfeiçoamento aí, inclusive dos corpos profissionais diplomáticos, é mais usual que no próprio processo de negociação, lá no início, ainda no âmbito internacional, já se sinalize para a necessidade de algumas reservas e emendas, já se faça esse estudo, né, de legalidade, de incompatibilidade constitucional, para que não haja necessidade de depois voltar, né, e ir para o âmbito internacional para avisar ou para pedir a permissão. Então, essa sinalização do que vai ter que ser adaptado a cada estado, usualmente hoje já é feito no próprio processo de negociação, apesar da própria convenção dizer que pode ser feita em qualquer momento. Tá? Então, como é que se faz, né? Nós temos lá essa orientação, que usualmente o ideal é que se estabeleça já no texto lá do tratado quais emendas, quais reservas seriam possíveis, tá? O princípio norteador para a admissibilidade delas, isso está na convenção, é que não seja admitida nenhuma reserva ou emenda que vai de encontro ao objetivo final daquele tratado. Essa reserva ou emenda pode ser feita em qualquer momento, só que na prática o ideal é que ela seja feita já ali no plano de negociação internacional. Agora, se mesmo assim, depois passado pelo Congresso, o Congresso aponte, isso tem que ser comunicado no âmbito internacional. Se já estiver no rol das emendas e reservas admitidas, só comunicar. Se, né, não estiver, vai ter que pedir aí a permissão do órgão, do comitê estabelecido no próprio comitê preparatório do tratado, de Estados partes que possam dar aí ao crivo, né, da permissibilidade ou não. O que a gente tem observado é que os tratados internacionais, especialmente de direitos humanos, não têm admitido reservas. Isso aconteceu, por exemplo, no caso do Estatuto de Roma, né, que regulamenta o funcionamento do Tribunal Penal Internacional. Não se admitia nenhuma reserva. Então a gente teve que fazer um lobby, né, na verdade o governo brasileiro teve que fazer um lobby expressivo no Congresso Nacional para que o texto passasse incólume, né? Porque ou a gente aceitava integralmente ou estava fora do tratado. E naquele momento, no final da década de 90, o texto foi aprovado em 98, né? Era muito importante para o Brasil sinalizar, assim como um país advindo de um processo de redemocratização que vinha já, né, participando dos principais fóruns de proteção de direitos humanos, ainda mais uma corte penal internacional que né, que foi objeto de disputa, de discussões há anos, desde a Segunda Guerra Mundial, com a crítica que se fazia ao Tribunal de Nuremberg, Tóquio, e os tribunais ad hoc, né, da ex-Yugoslávia, Ruanda. Então a necessidade de ter um tribunal permanente criminal, então era uma inovação da ordem internacional expressiva. E naquele momento, né, governos aí
né, democráticos, no processo de redemocratização, queriam sinalizar nessa direção, que o Brasil vinha cumprindo com uma tradição de se filiar a esses instrumentos internacionais, enfim, de adotar a maior parte dos instrumentos internacionais de proteção aí, equivalentes à proteção dos direitos humanos, tá? Mas então foi difícil, por exemplo, porque existia a previsão da entrega, né, do brasileiro nato mesmo para o tribunal. A gente sabe que a extradição não é admitida, né, de brasileiro nato no Brasil, mas para o brasileiro nato, no caso do nosso ordenamento jurídico, como está na Constituição. Só do naturalizado, se o crime foi né, objeto de extradição, foi anterior à naturalização ou tráfico de drogas a qualquer tempo. Um brasileiro nato não poderia ser extraditado, mas ele pode ser entregue ao TPI. Aí tem essa discussão no Congresso, a distinção entre a entrega e a extradição, inclusive, que a gente já falou aqui. Entrega é para um tribunal do qual a gente faz parte, então é uma jurisdição internacional, então é como se a gente indiretamente também estivesse julgando, então isso é mais admissível do que extraditar, que você está entregando para uma jurisdição autônoma, soberana de um outro estado, sobre o qual você não exerce nenhuma ingerência, então aí já é mais complicado. Né? Também a questão da pena de prisão perpétua, que o Tribunal Penal excepcionalmente prevê. Então, tudo isso a gente teve que trabalhar num lobby sistemático no âmbito do Congresso Nacional para aprovar esse texto, porque não era admitida nenhuma reserva ou emenda. Tá? Mas, normalmente, o próprio texto do tratado já estabelece, né? E com essa ressalva de que aquelas que possam afetar o objetivo final do tratado não devem ser admitidas. Uma outra discussão ainda relativa ao direito dos tratados é a relação entre direito interno e tratados, e aí eu volto a sinalizar aqui, né, a lembrar vocês do artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, na verdade que eu já mencionei, porque eu falei assim com vocês, não é? Olha, mesmo que um decreto legislativo proveniente de um tratado entre em vigor no ordenamento jurídico interno, tá? Ele possa vir depois a ser revogado por uma lei ordinária, né, federal, posterior, ou um outro decreto legislativo, isso não faz com que a gente, digamos assim, se livre do compromisso internacional. Claro que a gente não pode mais cumprir essa legislação internamente, o que é um problema, mas aí a gente tem que se valer de um ato internacional também para se desobrigar. Não existe por um ato interno uma desobrigação automática, né? Uma desvinculação automática. A gente precisa seguir também os parâmetros internacionais para se desvincular. Por quê? Porque o artigo 27 da Convenção de Viena coloca que você não pode, né, justificar, no caso, descumprimento de norma internacional alegando incompatibilidade com o ordenamento jurídico interno, né? Então, há essa independência. Então, você, para realmente se desvincular da ordem da norma internacional, uma vez que você já ratificou, mesmo que ela tenha sido revogada aqui internamente, isso vai trazer uma dificuldade que realmente você não vai poder cumpri-la, você tem que se valer de um ato internacional, que é a denúncia, da qual a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Uma outra questão importante diz respeito à interpretação do tratado, né, dos tratados. Então, artigos 31 a 33 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. E aí a gente tem uma regra geral que a interpretação se dá, né, de boa-fé, partindo do princípio, né, como os contratos também dentro dessa toada, né, foram ratificados de boa-fé, tá? Mas aí o que é importante é a gente entender dois elementos aí fundamentais, que é uma questão interessante, que na interpretação você pode se valer também dos documentos preparatórios, tá? Não só do texto, mas, por exemplo, quando a ONU, né, a Carta da ONU foi elaborada, houve as convenções de São Francisco, conferências, melhor dizendo, de São Francisco. Então, todo aquele processo de debates, de textos preliminares com relação ao que seria o desenho da organização, também podem ser utilizados para se perquirir qual era a vontade. Esse é que é o objetivo da interpretação, na verdade, se perquirir qual era a vontade dos membros ali do instrumento, que se tornaram, né, membros vinculados, no momento em que aquele instrumento foi elaborado, tá? Isso é muito importante. Então,
você não vai se valer no processo de interpretação apenas do texto principal, mas você pode se valer também de instrumentos preparatórios. E o objetivo da interpretação é revelar a vontade presumida ali no processo de negociação que gerou aquele compromisso, que gerou o texto, tá? Então, isso é fundamental aí, eu acho, no processo de interpretação em geral, tá? Com relação às nulidades, aí eu chamo a atenção de vocês para os artigos 48 a 53 da Convenção de Viena. A gente tem ali algumas discussões que já não se aplicam mais, né? Que torna um tratado nulo? Erro, dolo, coação, que são aqueles antigos vícios do consentimento que a gente também via, né, no Código Civil, que hoje também tem simulação, fraude. Então, erro é quando você tem uma má compreensão, né, do objeto autonomamente, né? Dolo é quando alguém te leva a erro. Coação é quando você é forçado a, né, se vincular. Erro e dolo, hoje, com a especialização dos corpos diplomáticos, todos os debates, né, o princípio da boa-fé no processo de elaboração e ratificação, eles não têm sido considerados, né, causas, né, passível de nulidade. É difícil você realmente conseguir comprovar que você incorreu em erro ou dolo. Agora, a questão da coação já é um pouco mais interessante, porque no momento em que a própria Convenção de Viena estava em processo de elaboração, né, a gente tinha aí, né, ainda era um processo, né, um quadro, aí, um cenário de bipolaridade, de confronto entre o bloco soviético e o bloco capitalista. O bloco soviético, ele sempre aglutinava muitos países em desenvolvimento, e eles queriam que fosse estabelecida também como modalidade de coação e, portanto, nulidade do tratado, a coação econômica, que é a que mais é utilizada, aplicada, né, na prática. Olha, se você se vincular ou se você não se vincular a tal tratado, eu tiro uma determinada ajuda econômica, né? É uma represália velada, que supostamente seria até um ilícito internacional quando não admitido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas é o que se faz, realmente acontece aí no decorrer da prática internacional com esse desequilíbrio de poder entre os estados, né? Mas essa versão, essa modalidade de coação, óbvio que não foi admitida, né? Porque é a mais utilizada pelos estados hegemônicos no âmbito internacional para estimular, entre aspas, né, os outros estados a se vincularem a esses instrumentos internacionais. A única coação que pode gerar nulidade de um tratado, se você conseguir comprovar, é a coação física, quer dizer, você ser ameaçado de uma agressão, de uma invasão, né, para se vincular, né, àquele tratado, que também não é tão comum hoje em dia. A ferramenta mais fácil, mais utilizada é realmente da coação econômica, que não gera nulidade do tratado. Mas o que é importante também a gente discutir é a relação aí entre a questão das normas cogentes e nulidade. Eu lembro que eu falei para vocês, quando eu conversei sobre hierarquia, sobre as normas cogentes, né? Que se a gente fosse pensar também uma pirâmide normativa com relação à lógica hierárquica das normas internacionais, a gente teria lá no topo as normas cogentes, uma exceção da exceção, né? Uma outra fração um pouco maior, mas mesmo assim não tão abrangente, normas de direito internacional geral, e em grande maioria chamadas normas dispositivas, que é o usual no direito internacional, aquelas que se mantêm pela manifestação de vontade e o desejo de comprometimento dos estados, sabendo-se que o voluntarismo estatal, a manifestação de vontade, é uma herança essencial do direito internacional clássico que permanece viva no direito internacional até hoje. Então, você exigir um compromisso contrário à manifestação de vontade do doente, do sujeito de direito internacional, é algo excepcional. E a norma cogente, ela representa exatamente isso, né? É uma presunção de que para você compor aquele momento, fazer parte, integrar, né, a sociedade internacional naquele marco civilizatório, que você deva aquecer com aquela norma. É esperado de você, enquanto player, enquanto ator substancial no âmbito internacional. Então, se presume a vontade, ou seja, você vai ser cobrado, né, com relação àquela conduta, mesmo não tendo ratificado o tratado. O que o artigo 53 faz é definir normas cogentes. Por quê? Porque ele fala que um tratado que for contrário a uma norma cogente é nulo.
né, tá lá na seção de nulidades, no artigo 53. Só se for uma outra norma cogente, né? Então, ele dá a definição que normas cogentes são essas sobre as quais há um consenso da sociedade internacional de que elas devam prevalecer, né? Um consenso histórico. Não se dá um rol de normas cogentes. Quais são todas as normas cogentes? Isso vai ser estabelecido a cada momento histórico, né? Aqueles valores que são tão importantes para serem mantidos, né, no âmbito da sociedade internacional, que eles devem prevalecer mesmo contrária à vontade dos estados. Para muitos isso é uma inovação aí, né, é uma relativização do voluntarismo estatal no âmbito do direito internacional contemporâneo, mas ainda se mantém de forma excepcional. As normas que são unanimemente reconhecidas como normas cogentes são aquelas referentes ao direito humanitário, que eu já falei aqui, né, que é o direito humano em conflito armado, que seriam as convenções de Genebra, quer dizer, as convenções de Haia, de 1988, de 1889, 1907, as convenções de Genebra de 49 e seus protocolos, tá? De 77 em diante, tá? Então, esse direito humanitário seria o direito humano em conflito armado, ele seria a norma cogente. Então, por exemplo, mesmo que você queira torturar um prisioneiro de guerra e isso seja compatível com seu ordenamento jurídico, você pode ser responsabilizado na Corte Internacional de Justiça por descumprimento à Convenção de Genebra, tá? Isso foi um pouco o que aconteceu no caso, né, dos Estados Unidos. Ele foi ameaçado desse tipo de responsabilização por causa das torturas realizadas na base de Guantánamo, Cuba, tá? Então, ali no artigo 53 é importante, está ainda da seção de nulidades da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, porque traz para a gente a definição das normas cogentes, que nós já mencionamos aqui. Uma outra discussão também importante sobre o direito dos tratados diz respeito à extinção ou retirada, tá? Essa questão é o seguinte, né, que nos coloca, a questão que talvez não seja mais cara aqui, mais importante, é a seguinte: se o Estado sair, né, redenunciar, como é o termo correto que a gente vai aprender já, redenunciar, se retirar de um tratado, esse tratado se extingue, isso é causa necessária de extinção? Tá? Isso é um caso importante. E quais são, então, as outras modalidades de extinção? A gente tem modalidades de extinção podem variar, desde o cumprimento do objeto. Se tinha um objeto determinado a construir uma hidrelétrica lá em Cooperação, a hidrelétrica finda, né, a construção terminada, acabou, né, o compromisso entre as partes. Ou se o tratado é estabelecido lá por tempo determinado, por exemplo, a prerrogativa lá, a soberania sobre o canal do Panamá pelos Estados Unidos lá por 100 anos. Acaba, né? A princípio, se não houver renovação, depois desses 100 anos, acaba esse compromisso, essa possibilidade estabelecida, né? Enfim, então isso podem ser causas aí de extinção do compromisso. E também pode ser para a parte, né? Se ela se retira. Mas uma questão é o seguinte: uma coisa é a extinção do compromisso para a parte, outra coisa é a extinção do tratado como um todo, quando a gente fala em tratado multilateral. Então, se um Estado sai do tratado, isso pode gerar o fim dele, né? Se é um bilateral, claro, se um não quer, né, não tem mais o compromisso. Mas se é multilateral, como é que fica essa equação? O que acontece é que depende muito do Estado, depende muito da contribuição ou da importância daquele membro para a manutenção do instrumento normativo. Então, se a gente pensar na Carta da ONU, por exemplo, se um país como Botsuana resolve sair da ONU, isso pode claramente não gerar a extinção da organização, né? Denunciar a carta e sair, isso não era extinção. Agora, se os Estados Unidos ameaçarem sair das Nações Unidas, que são responsáveis por quase 70% da receita, né, para a manutenção das Nações Unidas, aí sim. Né? Então vai depender muito do papel, né, que aquele Estado desempenha para a manutenção do vínculo entre as partes, tá? Então essa questão da extinção e retirada varia muito, se a extinção é gerada para a retirada de um Estado ou não. Claro que se ele denuncia, para ele, a princípio, não existe mais o vínculo, mas a discussão aqui será que isso gera a extinção do tratado para todo mundo? Aí isso vai variar da importância,
né, que aquele ator ali desempenha para a manutenção do instrumento normativo em geral, tá? Aí, bom, nós chegamos na questão da denúncia. A denúncia está prevista lá no artigo 56 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que é esse momento que eu mencionei aqui. Quando realmente você pretende se desvincular o Estado no âmbito internacional, organização internacional, aqueles sujeitos que podem celebrar tratados, eles devem denunciar. Dizer, olha, anunciar, né, no âmbito internacional, lá no órgão competente estabelecido no próprio texto do tratado, que eles não querem, que eles pretendem se retirar do compromisso e desvincular. Então, isso é a denúncia. O texto do tratado pode já estabelecer a dinâmica da denúncia, ou seja, a comunicação e imediatamente o Estado já está fora. A comunicação e depois de 2 meses o compromisso se desfaz, tá? Se não houver nada, se houver uma omissão, né, com relação a essa questão da denúncia, se aplica essa regra geral aí prevista na Carta de na Convenção de Viena, que estabelece o seguinte, que você faz um anúncio e só depois de 1 ano é que você efetivamente está desincumbido daquela obrigação. Então a questão é complexa, hein? Porque às vezes você não pode mais, já foi revogada aquela norma, às vezes internamente, você não pode mais cumprir e você continua obrigado até 1 ano. Né? Então isso é um problema muitas vezes para os estados, mas é assim que acontece, tá? Porque como eu falei, de acordo com o artigo 27 da convenção, a mesma Convenção de Viena, você não pode alegar nenhuma incompatibilidade, nenhum problema com relação à legislação interna, né, como ela se dá internamente, para não cumprir o tratado, tá? Bom, uma outra questão interessante também diz respeito à relação entre justamente manutenção de relações diplomáticas e tratado. Porque às vezes você tem lá um tratado de comércio e você de repente, né, ou de cooperação tecnológica, e de repente você rompeu relações diplomáticas com aquele Estado. Isso gera anulação, né, dos efeitos daquele tratado, a destituição dos vínculos jurídicos de todos os tratados estabelecidos entre as partes? Não. Tá? Então, o próprio artigo 63 da Convenção de Viena deixa claro isso, né? Que rompimento, digamos, o rompimento das relações diplomáticas não gera a nulidade de outros tratados que você possa ter com aquele Estado, tá? Salvo se ele depender para se executar, né, de relações diplomáticas. Por exemplo, o Tratado de Agrément, que estabelece justamente a manutenção de representações diplomáticas e consulares nos estados. Obviamente, se você não tem mais relações diplomáticas, esses tratados, essa permissão de manter, né, representações diplomáticas ou consulares não existe mais, tá? Mas, por exemplo, Estados Unidos e Venezuela, né, a relação diplomática deles é inexistente e eles continuam fornecendo ali petróleo, tá? Quer dizer, a Venezuela é um dos acho que 3º ou 4º maior exportador de petróleo para os Estados Unidos, tá? E aí vamos para uma questão também sobre prática, né, que diz respeito à entrada em vigor do tratado. Então, muito bem, a gente viu aquilo tudo da negociação, fechamos o texto, os estados assinaram, ratificaram. Imediatamente, esse tratado já passa a entrar em vigor, né? Então, o que acontece no âmbito internacional, que tem a ver também com essa perspectiva do voluntarismo, né? Da importância da generalidade sobre certo aspecto, de os estados realmente aderirem àquele compromisso, o que acontece é que você normalmente tende a esperar a reunião de um número mais substancial de ratificações, mais estados aderirem para você realmente fazer, olha, agora passa a ser um compromisso realmente internacional. Então, a própria Convenção de Viena estabeleceu que ela só entraria em vigor, por exemplo, está lá no artigo 84 da Convenção de Viena, depois que houvesse a reunião de 35 ratificações, 30 dias, né, depois da 35ª ratificação, depois que 35 estados já tivessem ratificados a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, tá? O caso do Estatuto de Roma, ainda mais um tribunal, né, não faria sentido se só 1, 2, 3 estados reconhecessem aquela jurisdição. Que organismo é esse? Que legitimidade ele teria, né? Então, apesar do texto ter sido aprovado em 1998,
Só em 2002 que o tribunal realmente entrou em vigor, ou porque eles estabeleceram a regra de reunião de 60 ratificações, tá? Então isso levou 4 anos aí praticamente para ser alcançado. E aí sim o tribunal passou a existir efetivamente, né? Entrou em vigor, entrou em operação, né? Então, o Estatuto de Roma entrou em vigor e o tribunal passou a ter a sua jurisdição realmente ativa no âmbito internacional, tá? Depois da reunião de 60 ratificações, o que levou a princípio aí uns 4 anos, bem? E por último, eu gostaria só de mencionar um aspecto interessante dessa lógica de elaboração de compromissos internacionais por escrito, de tratados internacionais, que nem está na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, mas sim na Carta da ONU, lá no artigo 102 da Carta da ONU, tá? Que proíbe tratados secretos. É bem interessante, né? Porque é importante também que a própria organização, ainda mais essa organização que tem essa pretensão, né, desse mandato universal, que reúne uma parte dos estados do planeta, que saiba um pouco por onde anda aí a condução das relações internacionais e os compromissos assumidos pelos seus estados partes. Então, ela estabelece uma regra que todos os seus membros, todos os seus estados membros, todos os estados membros da organização, assim que celebrarem tratados, devem encaminhar uma cópia desse tratado para o secretariado. Isso fica ali, então, depositado na Biblioteca das Nações Unidas, tá? Como uma forma de se coibir tratados secretos. Isso está previsto no artigo 102, mas agora não da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, mas da própria Carta das Nações Unidas, tá? E agora, então, nós vamos começar a discutir, né, Nações Unidas e solução de conflito. Bom, o ideal seria que a gente tivesse tempo suficiente para termos uma aula sobre organizações internacionais, sobre ONU e sobre solução de conflitos, que são assuntos fundamentais, né, para o direito internacional público. Só que a gente vai começar aqui juntando as duas coisas, né? Porque já que a própria ONU ela inova nesse parâmetro de solução de conflitos substancialmente, então a gente vai apresentar a ONU e já passar para a solução de conflitos, tá? Então, vamos lá. A gente sabe, né, que a ONU surge aí no final da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, já existia a Liga das Nações desde 1919, também, né, uma organização criada após uma guerra de grande magnitude, uma guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial. Mas a Liga das Nações, em razão, inclusive, do próprio Estados Unidos não terem ratificado o Tratado de Versalhes, né, que foi proveniente aí do final da Primeira Guerra Mundial, então, portanto, o Senado americano não permitiu que os Estados Unidos se ligassem, fizessem parte da Liga das Nações, ela não conseguiu se impor enquanto uma organização internacional relevante, especialmente na dinâmica geopolítica de mudança da configuração de poder na ordem internacional, quando os Estados Unidos substituem a Inglaterra, o Reino Unido, como nova potência internacional, né? E ela vinha até colocando não especificamente um sistema de segurança, mas um artigo 12 da própria Liga, do Estatuto, né, da Carta, desculpe, da Liga, sim a perspectiva de que a guerra deveria ser um último recurso no âmbito internacional, né, ser utilizado como forma de solução de conflito. Mas, né, foi uma organização que não conseguiu realmente, como eu falei, se impor, mas no final da Segunda Guerra Mundial, com a experiência especialmente da utilização de uma nova tecnologia de destruição em massa, né, do planeta, enfim, de destruição do planeta, de destruição em massa, que poderia levar ao fim da própria humanidade. Aí foi talvez o argumento decisivo, importante, para que os estados aceitassem, né, uma organização internacional que viesse no pós-guerra para restabelecer diretrizes sobre solução de conflito, porque isso sempre foi, como a gente observou aí nas primeiras aulas, algo fundamental, né, para o exercício de soberania dos estados. Então, eles sempre viam essa questão da paz e segurança como uma medida do seu próprio protagonismo no âmbito internacional, né, eles serem capazes, efetivamente, de autonomamente, de forma eficiente, garantirem aquele espaço, né, aquele momento de paz, né, que poderia ser fundamental para a própria manutenção da condição de Estado
naquele momento inicial ali do século XVI, XVII. Então, sempre foi essa dinâmica, essa política de deliberação sobre a sua paz e segurança, sempre foi uma manifestação direta da soberania dos estados. Então, abrir mão disso, uma deliberação coletiva que estivesse fora do seu controle, sempre foi algo muito difícil de ser aceito, né? Então, a Liga das Nações, obviamente, não logrou esse intento, mas acredita-se que com o final da Segunda Guerra Mundial e a experiência da bomba atômica, né, dessa tecnologia de destruição em massa da população, de realmente colocar em xeque a própria sobrevivência da humanidade, isso teria sido um argumento importante para se aceitar que algum tipo de critério internacional, né, estivesse acima da deliberação autônoma das partes para a solução de conflito com o uso da força. Então, a ONU surge como uma organização que tem como principal objetivo paz e segurança, tá? No âmbito internacional. Óbvio que depois ela vai agregando outros objetivos, né? Como desenvolvimento, direitos humanos, porque tem, assim, uma dinâmica também de transformação da própria ordem internacional, especialmente depois da década de 60, com o processo de descolonização, a formação do grupo do G77, dos estados, né, subdesenvolvidos, querendo aí uma nova ordem internacional, a reconfiguração, pelo menos, do poder econômico no âmbito internacional. Então, ela passa a ter políticas também, né, de desenvolvimento e pró-direitos humanos para tentar atuar aí também como uma tentativa de diminuir a desigualdade de poder entre os estados nessa reconfiguração de uma ordem muito mais heterogênea internacional sobre a qual iria atuar o direito internacional. Então, ela tem como principais objetivos no início paz e segurança. Daí que a sua principal contribuição, como falam os analistas, né, é realmente a consolidação aí do chamado sistema coletivo de segurança. O que é isso? São as diretrizes de funcionamento do Conselho de Segurança, que é um órgão coletivo, né, que vai deliberar sobre segurança. Então, ele vai formar um sistema coletivo, porque é capitaneado, gerenciado por um órgão coletivo, o Conselho de Segurança, que vai estabelecer resoluções, diretrizes sobre segurança no âmbito internacional. Tá? Então, o que a gente tem que colocar como fundamental aqui nessa aula, que tem a ver com o surgimento das Nações Unidas, é que está estabelecida, então, a ilicitude da guerra. Né? A guerra passa a ser um ilícito internacional. Não significa que a guerra não aconteça, né, gente? Mas ela passa, esse nome, esse tratamento jurídico, esse instituto da guerra nos moldes que se via anteriormente, dos estados podendo se valer dela como um recurso comum, né? No âmbito da condução, resolução de seus conflitos, isso passa a ser um ilícito internacional. A violência, ela estabelece um marco civilizatório, ela é como característica, né, de um marco civilizatório anterior, que deve ser abandonado enquanto regra, tá? Então, o que a gente tem agora é excepcionalmente a autorização do uso da violência por parte do Conselho de Segurança, né, no gerenciamento do sistema coletivo de segurança, e isso vai ser chamado de uso da força, porque é como se fosse uma decisão racional tomada por um órgão coletivo e não aquela decisão aleatória, unilateral, né, usada anteriormente, que era conhecido como guerra. Tá? Não é só uma mudança de nome, mas essa mudança de nome retrata também uma condução diferenciada do uso da força, né? da violência no tocante à solução de conflito. Ou seja, a regra geral é a solução pacífica das controvérsias, que é possível ser feito, né, e isso é estabelecido enquanto princípio fundamental, nuclear das relações internacionais, é a solução pacífica das controvérsias. Esse é um dos princípios-chave do direito internacional, está lá na resolução 2525 da Assembleia Geral das Nações Unidas como os principais princípios do direito internacional, princípios gerais do direito internacional. Está na nossa Constituição, por exemplo, né, como os princípios que vão conduzir a gente nas relações internacionais. Então, é um princípio basilar. Quer dizer, a regra hoje na solução de conflito é que você faça uma condução pacífica desse conflito, tá? Conduza de forma pacífica. Excepcionalmente, você vai poder se valer da força, e vai ser chamado de uso da força se o Conselho de Segurança autorizar. Tanto que
a Carta da ONU, ela só faz menção à guerra no preâmbulo da Carta. No decorrer lá dos dispositivos referentes a atribuições do Conselho de Segurança, se fala em uso da força, tá? Porque é aquilo que realmente é excepcionalmente admitido pelo Conselho de Segurança. Então, a regra geral é a solução pacífica das controvérsias. A guerra faz parte daquele estado de natureza, meio que de que está, né, coadunado a um outro marco civilizatório que deve ser abandonado com o surgimento das Nações Unidas. E o que pode acontecer excepcionalmente, se o Conselho de Segurança admitir, é o uso da força, tá? Então, nós vamos começar agora a entender quais são as formas, né, de solução de... desculpe, então eu vou falar um pouquinho, antes de começar já nas formas de solução de conflitos, do sistema de coletivo de segurança, do Conselho de Segurança, vamos falar, né, desses órgãos das Nações Unidas rapidamente, porque vocês saberem só, né, isso só lendo, é fácil, é descritivo, é só ler a carta, né, quais são os, né, e a gente entender as atribuições da Assembleia Geral, do Conselho de Segurança. Vou falar aqui dos órgãos, né, das Nações Unidas. Então, a gente tem o secretariado, que é o órgão executivo, o órgão administrativo das Nações Unidas, que pode provocar a deliberação dos diferentes órgãos das Nações Unidas, tem a responsabilidade aí, como eu falei, executiva, administrativa, financeira, e também de fazer um relatório anual sobre as diretrizes da ONU, né? Naquela gestão específica anual das Nações Unidas, tá? Você tem a secretariado, você tem a Assembleia Geral, você tem o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, o Conselho de Segurança e o órgão jurisdicional, Corte Internacional de Justiça. O secretariado, Assembleia Geral, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Conselho de Segurança, são órgãos chamados de órgãos políticos. Por quê? Porque os estados estão ali, ocupando seu estado, defendendo seus interesses claramente, né? Numa missão política, né? Membros de uma organização internacional e defendendo aí seus interesses politicamente, tá? O único órgão que não é considerado, obviamente, um órgão político das Nações Unidas é esse sexto, que seria a Corte Internacional de Justiça. Então, é um órgão jurisdicional, tá? Obviamente, né? Tanto é assim que mesmo os estados, por exemplo, os juízes que integram a corte, eles estão julgando e estão ocupando aquele cargo não em razão da sua nacionalidade, mas do conhecimento jurídico que eles detêm. Por isso que eles nem se declaram impedidos e não estão impedidos de julgar, né, um litígio referente ao seu estado, tá? Ao qual ele é parte, tá? Porque, na verdade, o conhecimento e a posição que ali eles ocupam é referente ao seu notório saber, né, jurídico, e não à sua condição enquanto representante de Estado, tá? Então, nós temos secretariado, Assembleia Geral, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Conselho de Segurança, Corte Internacional de Justiça. Sobre o secretariado, eu já falei. A Assembleia Geral, para mim, assim, e para a maioria dos autores, apesar de algumas questões relativas ao Conselho de Segurança, é considerado o órgão principal das Nações Unidas. É como se fosse, assim, representasse o espírito das Nações Unidas, tá? Onde todos os 193 estados têm membros, né, efetivamente membros, tem cadeira, tem assento e tem poder de voto, tá, de falar. E uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas é aprovada normalmente com quórum de 2/3. Só que é muito importante a gente salientar que uma resolução da Assembleia Geral não é vinculante. O que a gente observa, por exemplo, com a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que na verdade é uma resolução da Assembleia Geral da ONU, que é apenas uma recomendação, que obviamente hoje já tem o status de costume geral de direito internacional, né, de costume de direito internacional geral. Então, ele tem uma representatividade, uma adesão tão grande que já colocou no status acima de uma mera norma dispositiva. Mas é uma recomendação, porque a Assembleia Geral só emite resoluções do tipo recomendação. Na verdade, todos os estados, os outros órgãos fazem o mesmo.
tá? Os únicos órgãos das Nações Unidas que emitem diretrizes, resoluções, o termo correto, né, resolução e sentença, vinculante seria o Conselho de Segurança e a Corte Internacional de Justiça, que obviamente elabora sentenças que são vinculantes, tá? Mas a Assembleia Geral, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela não emitem resoluções vinculantes. Então vamos pensar, nossa, mas o órgão principal, que tem um mandato que a gente fala que é um mandato mais abrangente, né? O mandato da Assembleia Geral está previsto no artigo 10 da Carta da ONU. Diz que ele pode, que a Assembleia Geral, justamente por ser esse órgão democrático, né, esse órgão em que todos têm assento, que é o órgão que é o espírito, é o coração das Nações Unidas, que pode deliberar sobre qualquer assunto, está previsto no artigo 10, pode deliberar, o único que não tem um mandato mais amplo da carta, referente à Carta das Nações Unidas, não emite resoluções vinculantes, porque isso seria o comum, referente até a todos os outros órgãos políticos. Porque, na verdade, o voluntarismo estatal ali é o que deve prevalecer, não é? Se você só se vincula se você quiser, tá? Então, as resoluções, principalmente uma organização internacional, ela não deve ser, né, no seu dia a dia ali, colocada como vinculante, porque isso, imagina, no processo de elaboração da carta, podia ter assustado os estados, né? Que ali no quórum de 2/3 cotidiano, você pode emitir uma resolução que possa te vincular, né? Principalmente no tocante à Assembleia Geral. Pensem bem, 193 estados, a maioria estados menos poderosos, pobres, né? Eles iriam ser a maioria nessa votação de 2/3 e as resoluções, portanto, aprovadas pelos estados mais pobres, maiorias no sistema internacional, iriam prevalecer sobre os demais? Então a gente já vê que a ONU, né, ela tenta reconfigurar a ordem internacional, mas isso não é tão fácil, né? A necessidade de se manter, de certa forma, o controle da ordem internacional pelos estados menos numérico, mas mais poderosos, é fundamental. Então, a Assembleia Geral da ONU não emite resoluções vinculantes. Da mesma forma, o Conselho Econômico e Social também não emite resoluções vinculantes. É aquele órgão que tem essa missão, né, do desenvolvimento dos direitos humanos, de administrar aquelas agências especializadas das Nações Unidas que nós conhecemos, o UNCTAD, Unicef, né? Então, FAO, quer dizer, são agências especializadas das Nações Unidas que estão aí submetidas ao Conselho Econômico e Social, que faz a obra social, os projetos de caráter social das Nações Unidas. Também tinha um papel até antes da formação do Conselho, né, da criação em 2006 do Conselho de Segurança, muito importante em matéria de direitos humanos, mas perdeu um pouco, né? Mas ele praticamente faz aí o monitoramento e administração das agências especializadas das Nações Unidas. O Conselho de Tutela foi um órgão criado especialmente aí com a função, né, de já pensar na transição dos estados, então, colônia para estados independentes, né? Tutelar essa transição de colônia para estado independente, tá? Principalmente no processo de descolonização aí da década de 60. E com o fim desses processos, o Conselho de Tutela praticamente hoje não tem função. Ele continua existindo formalmente, mas não tem função relevante, tá? E aí nós temos o Conselho de Segurança, que apesar de não ser formalmente considerado o principal órgão das Nações Unidas, ele é um órgão muito fundamental porque ele é o único que pode emitir resoluções vinculantes. E se atesta a isso dizendo assim que o Conselho de Segurança é a exceção, né? Que o ideal é que todos os órgãos tenham essa mesma ratio política de não emitir resoluções vinculantes, preservando assim o voluntarismo estatal. Mas o Conselho de Segurança, a justificativa é que ele trata da sobrevivência do sistema internacional. Para isso que a ONU, inclusive, foi criada o seu próprio sistema coletivo de segurança, né? Tendo em vista o episódio aí de utilização do armamento atômico no fim da Segunda Guerra Mundial. Então, ele tem que se impor aos estados por questões de sobrevivência, né, da ordem internacional. Então, é permitido a ele que emita resoluções de caráter vinculante. Mas, obviamente, que é um órgão totalmente dominado pelas principais potências da ordem internacional. Então, nós temos o Conselho de Segurança composto por 15 membros, 10 não permanentes, com mandato de 2 anos, né, com representação geográfica, e 5 membros permanentes com poder de veto.
Quais membros permanentes são esses? Então, a gente tem, né, os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido, né? Que são os membros permanentes das Nações, do Conselho de Segurança das Nações Unidas e que podem exercer, na aprovação de uma resolução do Conselho de Segurança, poder de veto. Como é que se dá a manifestação desse poder de veto, tá? Nós temos assim, para aprovação de uma resolução, a gente, como eu já falei, o Conselho de Segurança é formado por 15 membros, né? 10 não permanentes, 5 permanentes com poder de veto. Para você aprovar uma resolução do Conselho de Segurança, você precisa de 9 votos. Então, o que acontece? Só que você não pode obter esses 9 votos dos 10 não permanentes. Você tem que conseguir, dentre esses 9, os 5 votos dos 5 membros permanentes. Se um disser não, a resolução não sai. Entendeu? Daí o poder de veto. Então, você precisa, dentre esses 9 votos, 5 dos membros permanentes. Então, por isso que eles exercem poder de veto. Se um disser não, acabou, não é aprovada a resolução. E aí você pode buscar os 4 demais votos dentre os 10 membros não permanentes, tá? Então, assim que é exercido o poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e essa resolução vai ser considerada obrigatória, uma vez que ela se refere a uma necessidade de sobrevivência, né, uma urgência, assim, né, no âmbito internacional, que possa vir justamente a evitar um conflito internacional com a utilização da força. O outro órgão aí sim que não é político, como eu já falei, o órgão técnico jurisdicional é a Corte Internacional de Justiça, que é formada por 15 juízes que têm um mandato de 9 anos, podendo haver recondução, e eles têm ali, né, são escolhidos uma lista tríplice que é enviada pelos estados, que depois vai ser submetido para uma votação também no Conselho de Segurança, que deve ser referendado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e essa lista deve contemplar os nomes assim de maior destaque, a indicação que se faz, que tem ocupado cargos, né, em instâncias maiores, né, mais elevadas, né, no organograma, assim, né, no sistema jurisdicional dos países. A gente tinha o professor Francisco Rezec, que tinha sido ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi juiz da Corte Internacional de Justiça. Hoje nós temos também o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, também brasileiro, que na verdade foi escolhido por ter sido presidente, também ocupou uma vaga, né, por ter sido presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá, do nosso sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Uma coisa muito importante, as cortes internacionais, especialmente a Corte Internacional de Justiça, emitem então sentenças vinculantes, às quais não cabe recurso. Isso já foi até objeto de prova da OAB. Não cabe recurso das decisões da Corte Internacional de Justiça, das cortes internacionais, tá? No caso específico da Corte Internacional de Justiça, ela só dirime conflitos entre estados, diferente de cortes de direitos humanos, que também dirime conflitos entre indivíduos e estados, né, que tenham sofrido violações de direitos humanos, e os estados vão ser responsáveis por isso. No caso da Corte Internacional de Justiça, né, o órgão jurisdicional das Nações Unidas só dirime conflitos entre estados sobre questões relativas à Carta da ONU, emite sentenças vinculantes contra as quais não cabe recurso, tá? Dois dispositivos importantes, só para fechar essa questão aí de uma abordagem mais geral da carta, né, que é importante vocês sinalizarem aí na carta da ONU de vocês, os artigos 10 e 12, que aí vocês vão entender bem a relação entre a Assembleia Geral das Nações Unidas e Conselho de Segurança. Então, o artigo 10 lembra, né, essa questão de que que a Assembleia Geral pode, tratar, né, de qualquer matéria, exceto aquela que já estiver sendo
tratada pelo Conselho de Segurança, ou seja, o Conselho de Segurança tem essa prerrogativa em matéria de conflito internacional, de dirimissão de conflitos, né? Ela vai gerir, ela tem o chamado sistema coletivo de segurança e, portanto, só ela pode também emitir resoluções vinculantes. Então, a Assembleia Geral pode tratar sobre qualquer assunto, exceto aqueles assuntos relativos à segurança, né, que já estiverem sendo tratados, né, pelo Conselho de Segurança. Está aí estabelecido na conjunção entre artigo 10 e 12 da Carta da ONU, tá? Então, vamos falar sobre, agora sim, o sistema coletivo de segurança. O sistema coletivo de segurança está disposto no capítulo 7 da Carta da ONU. Vocês podem pegar lá a Carta da ONU de vocês vão ver. A partir dali, significa que é o Conselho de Segurança que está deliberando. Por isso que é sistema coletivo, que é um órgão coletivo que está deliberando. É a consagração, né, do princípio da solução pacífica das controvérsias, quando for, né, de forma geral, autônoma, a ser utilizada pelos estados, e que a guerra é um ilícito e que eles só podem se valer do uso da força excepcionalmente quando houver uma deliberação do Conselho de Segurança por estar ali regendo o sistema coletivo de segurança. Tá? Então, a gente tem a partir do capítulo 7, artigo, né, de 39, aí, basicamente, as disposições sobre o sistema coletivo de segurança, que significa que é o Conselho de Segurança que vai estar aplicando esses dispositivos, tá? Mas é importante, não tocante à solução de conflito em geral, a gente entender que há deliberações anteriores que retratam um pouco da vontade das Nações Unidas com relação à condução da solução de conflitos, tá bom? Então, o que a gente tem aí estabelecido na Carta é a partir do artigo 33 da Carta da ONU, que é justamente essa consagração do princípio da solução pacífica das controvérsias. Ou seja, tá? Os estados, eles devem buscar sempre, né, como primeira tentativa de solução de conflito, mecanismos pacíficos, tá? A força não pode ser utilizada por eles autonomamente. A princípio, a gente vai ver, sempre tem uma exceção, né? Não pode. Então, ali está a consagração, a partir do artigo 33 da Carta da ONU, né? Do princípio da solução pacífica das controvérsias. Então, quais soluções pacíficas são essas, né? Mecanismos diplomáticos, políticos, jurisdicionais. Eu até havia indicado na turma da manhã que no trabalho, né, fosse interessante só estudar um pouquinho quais são os mecanismos diplomáticos, políticos, jurisdicionais, mas, né, nada que qualquer manual também não traga, né? Acho que na pesquisa de vocês, inevitavelmente, vocês vão se deparar com isso. E só para ressaltar que o melhor dos mundos seria a solução de um conflito por mecanismo diplomático, né? Porque ele é meio que assim, que estabelece um bom termômetro, sabe? Para a condução das relações internacionais. Porque veja bem, mesmo que um terceiro estado que não esteja ali envolvido no conflito atue, né, como um mediador, como um conciliador, isso é uma forma de mecanismo diplomático, tá? Aquele terceiro estado, mesmo que ele fizer um laudo, um pronunciamento, esse laudo, esse pronunciamento não vincula os estados no processo de conciliação ou mediação na busca de uma solução diplomática. Por quê? Porque eles só vão se entender da forma como eles quiserem, de acordo com a sua vontade, entendeu? Aquilo pode ajudar, mas nunca pode se impor aos estados. Então, por isso que a gente fala que o mecanismo diplomático é um ótimo termômetro do equilíbrio das relações internacionais. Porque, em última instância, ninguém está impondo essa solução pacífica às partes em conflito. Elas buscam a solução pacífica e reconhecem a relevância dessa solução pacífica autonomamente. Então, é um bom termômetro. Só que, né, ela muitas vezes só é possível quando não há um desequilíbrio muito grande de poder entre os estados, né? Como uma sociedade que tem enorme desequilíbrio de poder entre as partes, obviamente que esse mecanismo diplomático muitas vezes é difícil de obter, assim, bons resultados. Então, você tem mecanismos políticos, né, quando os estados mesmo imbuídos, né,
da sua, da sua condição de poder, tentam ali pressionar um Estado ou outro de forma pacífica contra a paz ou jurisdicional, levar para uma corte, que na situação jurídica ideal, né, é também um mecanismo louvável. Por quê? Não é o ideal como diplomático, mas pelo menos é técnico, né? Você está lá produzindo uma sentença, a princípio, né, não tentando prejudicar nenhuma das partes, mas com base na reprodução de diretrizes do direito internacional, que é sempre bom que se reitere, né, que se preserve, e a sentença é vinculante, né, e pode se impor às partes, mas de uma maneira mais legítima e técnica. Então, o que a gente tem observado no âmbito internacional é que as partes, dentro dessa toada aí pacífica, né, têm chegado mais em situações mais agudas de conflito a busca de soluções jurisdicionais. Inclusive, né, o que pode ser contestado como jurisdição ou não, a crescente utilização de tribunais arbitrais, né, no sistema internacional, que são cortes não permanentes, tá? Bom, mas aí, se esses mecanismos pacíficos não surtirem efeito, aí sim você tem, né, a possibilidade de acionar o Conselho de Segurança, que vai gerir o sistema coletivo de segurança. Só que o sistema coletivo de segurança, ele não já vai com o Conselho de Segurança gerindo, né, o sistema coletivo de segurança, não vai de cara já optar pelo uso da força. Tá? Gente, isso também é importante fazer uma observação prévia. É o ideal, né? É o que a gente observa como condução ideal de solução de conflito pela Carta da ONU. Às vezes um Estado já invadiu o outro, aí não tem mais o que fazer. Mas o que a gente está falando aqui é de uma forma ideal. Uma rusga, um problema de comunicação, uma tentativa de solução pacífica. Essa solução pacífica chega a um limite que realmente não chega a bons resultados, não alcança bons resultados. Aí as partes buscam uma solução do Conselho de Segurança, ou outros estados acionam, né? O próprio Conselho, na verdade, ele pode deliberar autonomamente para se inserir na condução desse conflito, né? Quando ele vê que isso pode ameaçar a paz e segurança internacionais. E aí sim, ele passa a atuar, e ainda tão de forma ideal, a carta diz que ele não autorize já de cara o uso da força, que ele vá pelas represálias, tá? Que estão lá no artigo 41 da carta. Que seriam as represálias? Represálias seria aqueles mecanismos como quando o conselho manda, né, as partes, uma das partes ou romper relações diplomáticas com a outra, fazer bloqueio de comunicações, né, os famosos embargos, né, que são aquelas represálias econômicas que são muito utilizadas entre as partes, né, assim, no âmbito internacional, por algumas potências internacionais. Só que é bom que a gente deixe claro que represália, como está colocado aí, já que é uma das modalidades previstas já no sistema coletivo de segurança, né, só pode ser utilizada com autorização do Conselho de Segurança. Então, o que é feito com Cuba, por exemplo, sem autorização do Conselho de Segurança, é um ilícito internacional. Inclusive, já há mais de 20 resoluções da Assembleia Geral da ONU, o Brasil até teve um voto agora, né, contrário à aprovação da resolução, que estabelecia como ilícito, né, embargos a Cuba. Pela primeira vez, né, na história assim, recente, o Brasil muda a sua posição, não é? Na aprovação dessa resolução, que sempre foi colocada como um diagnóstico aí de reprovação da sociedade internacional sobre os bloqueios a Cuba, tá? Então, essas represálias econômicas, elas são muito questionadas, mesmo quando aprovadas pelo Conselho de Segurança, aí então supostamente dentro de um marco de ilicitude, porque quem mais sofre com esses embargos, pensem bem, é a população civil, não a autoridade gestora governamental, né? Inclusive, o que aconteceu no Iraque com Saddam Hussein, é que ele dizia assim, o bloqueio que foi atribuído a mim, então, portanto, né, essa crise econômica que nós estamos vivendo aqui, todo esse problema é por conta da ONU, não culpa da minha má gestão, tá? Então, isso às vezes é ineficiente, né, e faz sofrer muito a sociedade civil, mas mesmo assim é uma represália que, quando aprovada pelo Conselho de Segurança, ela pode ser empregada. E mesmo assim, então, como eu falei, nessa cadência ideal, se as represálias mesmo assim não surtirem efeito, aí, em última instância, o Conselho de Segurança deve autorizar o uso da força, com base no disposto no artigo 42 da Carta, né, quando vai se criar esse exército coletivo, os capacetes azuis, os Blue Helmets, né, que vão realmente aí se valer do uso da força, tá?
Então, essa é a dinâmica que a gente tem, né, basicamente de solução de conflito previsto pela Carta. Ou seja, a consagração da solução pacífica das controvérsias a partir do artigo 33, que faz com que estimula que os estados busquem sempre, como regra geral, solução pacífica. Se essa solução pacífica não der certo, aí sim a gente entra lá no capítulo 7º para a gestão desse conflito pelo Conselho de Segurança, que deve, primeiro, buscar aplicar represálias e, em último caso, aprovar o uso da força com base no artigo 42 da Carta da ONU, tá? Então, a gente pode também buscar sistematizar, dentro dessa lógica de solução de conflito, quais são as formas lícitas de uso da força, tá? Pelo direito internacional hoje, nessa lógica geral que a gente tem como regra geral, né, a solução pacífica, quando é lícito usar a força? Como é que a gente responde essa pergunta? Agora, de acordo com o sistema coletivo de segurança e dentro da racionalidade da Carta das Nações Unidas. Então, primeiro, quando, né, o Conselho de Segurança permitir autorizar lá com base no artigo 42 da Carta da ONU, que seria o usual. Só que a gente tem uma exceção a isso, que é a legítima defesa, individual ou coletiva, prevista lá no artigo 51 da Carta da ONU. Outra modalidade do uso da força, mas excepcional também, porque, digamos, tudo bem, a princípio, para usar a força eu tenho que pedir autorização do Conselho, mas vai que me invadem, e aí eu não posso reagir com o uso da força? Claro que você vai ter que reagir. Só que isso é legítima defesa. Você ainda não comunicou ao conselho, não pediu autorização, mas você vai ter que reagir para sobreviver. Aí só que o próprio artigo 51 menciona, né, que essa reação é proporcional e ela deve ser imediatamente comunicada ao Conselho de Segurança, que vai passar então a gerir depois esse conflito. Então, né, formas legítimas, lícitas de uso da força com base na Carta da ONU, que seriam as excepcionais, já que o padrão é a solução pacífica de controvérsias, como disposto no artigo 33 da Carta. A autorização prevista pelo Conselho, no artigo 42 do Conselho de Segurança, a legítima defesa, né, dentro ali do momento, né, específico, né, de uma ameaça já existente, tá? E que você tem que responder, está previsto no artigo 51. E é bom lembrar que o direito internacional não admite legítima defesa preventiva, dizer, eu vou construir um muro aqui porque amanhã podem me atacar. Então, o muro entre Israel e Palestina, o muro da vergonha, que vocês estudaram no caso Saara Ocidental, são ilícitos internacionais, tá? São ilícitos. É um ato de agressão considerado pelo direito internacional já contra outra parte, é um ilícito internacional, tá? É ilegal. Então, porque não existe a concepção de uma legítima defesa preventiva, tá? E nem legítima defesa contra a população civil, que é o argumento que eles usam com relação a ataques terroristas, por isso construir esses muros, tá? Então, não existe nesse conceito, né, a Corte, através da Comissão de Direito Internacional, já deliberou sobre esses contornos da legítima defesa e já admitiu já reconheceu que não há legítima defesa preventiva e nem legítima defesa contra a população civil, tá? E por incrível que pareça, uma possibilidade de uso da força estranha, né, hoje, mas que já é reconhecida pela própria ONU, é uma deturpação de uma das modalidades de intervenção humanitária. Então, olha que doido, a gente tem uma autorização realmente do uso da força prevista no artigo 42, uma excepcional legítima defesa no artigo 51, que não pode ser nem preventiva, né, tem que ser realmente um ataque, né, real, né, e nem contra a população civil, e uma modalidade de intervenção humanitária, que é reconhecida já pela própria ONU como modalidade de uso da força, né? E isso eu acho interessante, depois até vocês pesquisarem. Deixa eu só colocar aqui no slide rapidinho. Que essa modalidade é chamada pela própria ONU de Peace Enforcement Operations, quer dizer, operações de paz à força,
pensa bem, a ONU criou um exército já, né, que pode ser utilizado pelo secretário-geral sempre que ele queira fazer uma intervenção humanitária que ele considere essencial para a manutenção da paz e segurança na ordem internacional. Costumeiramente, tá, uma observação importante, intervenção humanitária não tem previsão na Carta da ONU, sempre foi uma ação costumeira, alavancada pelas Nações Unidas. Só que, de acordo com o costume internacional, que vocês sabem que é fonte, né, uma fonte poderosa de direito internacional, a intervenção humanitária deveria ocorrer aos moldes da atuação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Ou seja, com a aquiescência do Estado, de forma neutra, pacífica, né? Só que, segundo a própria ONU, com a evolução do conflito no âmbito internacional, especialmente a partir da década de 90, com conflitos separatistas, conflitos muito dentro dos estados, em que você não sabe nem a qual autoridade, né, digamos assim, se remeter, né, se direcionar para poder realmente realizar aquela intervenção e pedir uma autorização, o que seja, a ONU achou que começou a se legitimar como passível de realizar intervenções humanitárias à força, fugindo daquele padrão que sempre havia sido realizado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E ela criou, então, uma força-tarefa específica para as intervenções humanitárias à força, então, que são reconhecidas pela própria ONU costumeiramente como uma modalidade também de uso da força. São chamadas Peace Enforcement Operations, ou Operação de Paz à Força. Então, como é que é a dinâmica de solução de conflitos segundo a ONU? Regra geral, solução pacífica de controvérsias, artigo 33 e seguintes, né? Mecanismos diplomáticos, políticos, jurisdicionais, se eles mesmo assim não numa cadência ideal, né? Se não forem suficientes, passamos para o sistema coletivo de segurança, a ONU pode ordenar represálias, que podem ser do tipo bloqueio de comunicações, bloqueio do espaço aéreo, por exemplo, de um estado, né? Pedido de suspensão, aí é determinação, né? Porque a gente já sabe que o Conselho de Segurança emite resoluções vinculantes. Determinação de suspensão de relações diplomáticas, rompimento de relações diplomáticas, embargos. Então, os embargos só são lícitos quando autorizados pelo Conselho de Segurança. É uma medida ruim que faz sofrer a população civil, mas quando autorizado pelo Conselho de Segurança é admitido. E mesmo assim, se essas represálias não foram suficientes, se o conflito se agravar, em último caso, a ONU pode autorizar, segundo o artigo 42 da Carta, o uso da força. Então, quais são as formas legítimas, lícitas de uso da força do direito internacional? Aquela prevista no artigo 42 da Carta da ONU, quando o Conselho autoriza o Estado que se utilize da força. Quando não dá tempo para o Estado, né, pedir primeira autorização, ele tem o direito à legítima defesa, né, previsto no artigo 51 da Carta. Lembrando-se que não é permitida a legítima defesa preventiva ou legítima defesa contra a população civil, e essa espécie diferente aí de intervenção humanitária, que é Peace Enforcement Operation. Tá ok, gente? Então, nós fechamos aqui essa perspectiva final do direito dos tratados e de solução de conflito, e vamos, né, nas próximas aulas aí, que eu vou deixar gravada para vocês, a discutir direitos humanos. Ok? Um abraço, até mais.